Sermão extraído do livro O Pão de Deus. Hoje enfrentamos a maior seca espiritual. Multidões de ovelhas famintas clamam a seus pastores por um alimento vivificante, algo que as sustente. Nestes tempos difíceis, no entanto, nada encontram, aborrecidas por terem de se arrastar repetidas vezes a uma mesa sempre vazia, deixam a casa de Deus, insatisfeitas e enfraquecidas. Não é isso que Deus quer para seu povo. Como entristece essas coisas. Ele provê o pão para alimentar o mundo inteiro. E o pão que oferece é mais que uma simples refeição. É o alimento para a vida abundante. E que pão de Deus é este que ansiamos tão desesperadamente? O pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Quanto mais a pessoa se desvia de Jesus, a fonte de toda a vida, mais se aproxima da morte. A fome induz os crentes a procurar algo para satisfazer suas necessidades interiores. Igrejas invadidas por adultérios, divórcios, e jovens se voltam para drogas, o sexo ilícito, tentando preencher o vazio das suas almas. Isto acontece muito do que se diz quando muito serve apenas para nos agradar. Não entra em confronto com o pecado. Nenhuma brasa viva do altar de Deus queimará suas consciências. Nenhuma flecha ardente de arrependimento os coloca de joelhos. Nenhum dedo profético apontará para o seu coração e sentenciará o pecado deles. E se o martelo de Deus vem contra o pecado, a pancada será suavizada. O lugar mais conveniente para trazer alívio à consciência, para quem procura se esconder dos olhos inflamados de um Deus santo, é o interior de uma igreja morta. Em vez de os pregadores guiarem os crentes famintos à vida abundante oferecida por Jesus, fazem promessas agradáveis, tentando apenas acalmar a fome. Tudo está bem, você fez o que precisava fazer. Entregue. A adoração vinda de lábios impuros, na verdade, é abominação a Deus. O louvor que sai do coração cheio de adultério, cobiça, o orgulho, não chega a Deus como aroma suave. Números 11:6 diz: será que estamos entediados de nos assentar à preciosa mesa do Senhor? Nada extirpará o câncer do pecado que se aloja em nosso corpo, exceto o fluxo da vida divina. Denunciam o pecado sem desculpas, derrubando ídolos e fortalezas. Que mesa estarás assentado quando o Redentor vier subitamente a Sião? Você tem procurado ajuda em lugares errados? Faça o que sabe que deve ser feito. Volte à presença do Senhor. Busque-o de todo o coração. Volte a fazer o que é certo. Jogue fora toda imundícia. Você achará vigor. Pessoas que não oram nem leem a Bíblia, desperdiçam horas consigo mesmos, não se lembram mais de Deus em seu dia a dia, continuam se magoando até que voltem e comam o pão da vida que Deus já deu para fortalecê-los e curá-los. Ruth 1:1 mostra que apesar da fome na igreja, o povo volta-se para o mundo, tendendo-se à idolatria, misturando-se com o ímpio. A fome na igreja traz o crente de volta para Moabe, lugar da idolatria. É a semelhança de Noemi. Descobrem que Moabe é o lugar onde morrem os jovens. Voltando a Judá, não haveria fome. Noemi ouviu que Deus estava visitando o seu povo com um pão abundante. Então, lembranças passadas encheram seu coração, e ela suspirou pelo lugar onde vivera. Ruth 1:6.
Então se dispôs e voltou. Sim, a fome acabou. Deus manda pão do céu. Saia de Moabe, volte para o lugar onde Deus está visitando o seu povo. Triste é saber que muitos dos que desejam voltar para Deus estacionam na metade do caminho. Não se soltam totalmente. Isso acontece. Dizem estar famintos por Jesus, mas mostram-se indecisas na fronteira entre Moabe e Judá. E voltam-se para seus velhos costumes, como Orfa, que significa obsessão. Ruth é a companheira e Noemi, a graça. A decisão de continuar exige mais que emoção e palavras. Noemi não ofereceu nem facilidades e nem segurança para Ruth. E, no entanto, Ruth foi determinada em buscar ao Deus de Israel. Noemi apresenta o evangelho da renúncia, cruz, sofrimento. Exteriormente, os dois permaneceram firmes, as duas. Orfa, como seu nome diz, desistiu e retornou à idolatria. Exteriormente estava abatida e frágil, e queria voltar para seu Deus. Mas o coração dela estava preso ao velho círculo de amigos e família. Orfa estava dividida entre dois amores. Queria continuar, pois amava, mas não conseguia romper os laços com Moabe. Talvez pensou, vou para Moabe e sirvo Deus do meu modo. Vou continuar minha vida. Então de novo chorou e voltou. Ruth 1,14. Talvez você esteja pensando em despedir-se dos irmãos. Algo está lhe induzindo a separar-se de Cristo. O velho círculo de amigos ou a atração por antigos hábitos? Orfa voltou ao seu povo e seus deuses. Ruth 1,15. Seu coração pode estar apegado a um ídolo do passado. Orfa voltou e a Escritura não fala mais nela. Desapareceu nas trevas da idolatria, não tendo nada mais a ver com a obra de Deus. E a Ruth? Vá, Ruth, siga seus próprios desejos. Ruth, porém, apegou-se a Noemi. Ruth queria Deus, desejava o seu perdão. Somente a morte poderia impedi-la de alcançar o favor do Deus de Israel. Leia Ruth 1,16, 18. Ruth colocou-se sob as asas protetoras de Jeová. 1 Coríntios, você lê isso? 4, 9 e 13. Ruth parecia ter feito um mau negócio, porém Ruth foi apanhar espigas. Parecia humilhante, mas casualmente entrou no campo de Boaz, que era um parente. Não foi acidental. Foi dirigida pelo Espírito Santo quando cruzou a fronteira e confiou. Ruth foi conduzida soberanamente por Deus. Ganhamos a Cristo através das escolhas que o agradam e decisões que provam nossa fidelidade. Se o amarmos sem reservas, ansiando por Ele, continuamente lembraremos dele em cada escolha. Isso irá agradá-lo? Ele dirá, vejo seu amor por mim nas suas escolhas.